a nós descer divina em nossas almas, em nossas almas. O amor de Jesus em nossas almas acendei, em nossas almas. O amor de Jesus. Nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, que o nosso coração seja iluminado, mas também que os nossos ouvidos sejam iluminados, que os nossos olhos sejam iluminados, que todo o nosso ser nessa noite, Espírito Santo, seja iluminado pela tua graça, iluminado pela tua força, iluminado pela tua luz, para que o nosso coração se apaixone, para que o nosso coração ame mais e ame melhor a Jesus nosso Senhor. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, divino oleiro, nós pedimos que venha no coração de cada um de nós que está aqui nessa noite, com as nossas expectativas, com o nosso coração e, sobretudo, Espírito Santo, vem para nos tocar, para que, mais uma vez, a gente ame Jesus de todo o ser. Nós te pedimos essa graça de maneira especial nessa noite, Espírito Santo, começando no meu coração e chegando no coração de todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, como o Vieira já me apresentou, eu sou Marcão, da comunidade Javenice. Eu faço parte da comunidade Javenice desde 1991. Eu entrei na comunidade um menino de 17 anos e hoje eu tenho 44. Portanto, mais da metade da minha vida na comunidade. E nesse tempo, dentro da comunidade Javenice, eu aprendi a amar a igreja. Se eu amo a igreja, e graças a Deus eu tenho aprendido a amar mais, é porque um dia essa comunidade semeou no meu coração o zelo pela palavra de Deus, o desejo do conhecimento em vista da missão, em vista de sermos missionários, de estarmos à disposição. Então, se hoje a gente está aqui, não só eu, mas vocês também, é porque nós temos um amor por Jesus e pela igreja, e queremos estar à disposição dele. Então você vai dizer para quem está do seu lado, Jesus conta com você. Eu sou casado com a Edneia, pai do João Paulo, que tem 10 anos, pai do Pedro Henrique, que tem 4. E é uma grande alegria estar com vocês aqui, nessa noite. E eu queria pedir que vocês abrissem a Sagrada Escritura nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, lá no versículo 42. Porque não dá para falar desse tema, as comunidades primitivas, né, que é tão sugestivo, sem chegar no tema, no texto que é tão caro e precioso para nós. Atos 2, 42. É um texto muito importante, porque vai ajudar a gente a ter como ponto de partida a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. O que está aqui na Bíblia não é simbólico, nem metafórico. É fato, é real, é palavra de fé. A gente não precisa interpretar, não. O que está aqui é palavra de fé. Então é desse jeito que aconteceu. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42 em diante. A vida da primeira comunidade. Aqui está se referindo à comunidade de Jerusalém. Mas eu acredito que se o Espírito Santo suscitou uma comunidade como essa em Jerusalém, ele também suscitou outras comunidades parecidas com essa em outros lugares, por onde a ação do Evangelho chegou. Eu acredito que não só em Jerusalém fosse assim, mas cada uma com a sua característica. Essa comunidade aqui, comunidade de Jerusalém, diz a palavra de Deus assim dela. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. A primeira coisa, a primeira base
dessa comunidade era a doutrina. Para viver a fé, é necessário viver a doutrina. Para viver a vida cristã, é necessário seguir uma doutrina, sim. Esse negócio que a gente ouve todo mundo falando assim, eu tenho minha religião, mas não preciso ir na igreja não. Então você está equivocado. A igreja é um sinal, é um sacramento de salvação. E a igreja prega a palavra de Deus e ensina a sã doutrina. E essa primeira comunidade nos ensina que quem quer ser católico de verdade precisa procurar a sã doutrina. Aquilo que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos que hoje são os bispos, que deram continuidade à sucessão apostólica até os nossos dias. Então essa comunidade que reunia muita gente, era perseverante em ouvir o ensino dos apóstolos. Era perseverante na comunhão fraterna. Era perseverante na fração do pão, Eucaristia. E era perseverante nas orações. Aqui a primeira comunidade já nos ensina 4 coisas. Se a comunidade quiser ser uma comunidade integral de Jesus Cristo, ela precisa perseverar nesses 4 pontos aqui. Ela precisa ser perseverante em ouvir, ou seja, em receber a doutrina, o ensino dos apóstolos. Aquilo que a igreja ensina. Todos nós. Independente das funções que a gente exerce, dos ministérios que a gente tem dentro da igreja, na nossa paróquia e nas pastorais e movimentos, nós somos convidados, se a gente ama a igreja, a conhecer melhor o que ela diz. Porque as pessoas querem saber o que a gente acredita. Querem saber o que a gente faz, o que a gente segue. Os meus alunos, por exemplo, eles ficam de butuca o tempo inteiro para saber no que eu acredito e no que eu coloco a minha vida. E se eu não tiver um fundamento real e concreto, para onde eu vou levar esses meus alunos? Eu não posso levar eles para qualquer lugar. Eu tenho que levá-los à salvação. E ela passa pelo ensino dos apóstolos, ensinar o que a igreja ensina. Ser perseverante na fraternidade, ou seja, na vida comunitária. Ser perseverante na Eucaristia, não só na celebração da Eucaristia em si, mas sermos eucarísticos em todo momento, ou seja, sermos um povo de ação de graça. Sermos um povo adorador e de ação de graças. E sermos um povo perseverante nas nossas orações, em comunidade e também na vida pessoal. Termina o texto dizendo para a gente que o povo que ia se ajuntando louvavam a Deus e eram estimados por todo o mundo. E cada dia o Senhor acrescentava o seu número mais pessoas que seriam salvas. No outro trecho, pulando a página, lá no mesmo capítulo 4, só que lá no versículo 32, virando a página praticamente, fala que essa primeira comunidade era uma multidão de fiéis. E essa multidão de fiéis tinha um só coração e uma só alma. Olha a unidade aqui. A comunidade cristã precisa de unidade. A comunidade cristã nos nossos tempos carece de unidade. Porque o grande testemunho que a comunidade cristã dá para o mundo de hoje em dia não é a pregação que ela faz. Não é a quantidade de pessoas que ela leva para os seus eventos. Não é a quantidade de pessoas assistidas nas missas e nas atividades pastorais de uma paróquia. Mas é o modo como a comunidade cristã testemunha que Jesus Cristo está vivo. Se não, a igreja não cumpre seu papel. O povo carece de testemunho. O povo tem sede de ver o testemunho vivo de homens e mulheres que, crendo em Jesus Cristo, não só creem, mas vivem aquilo que creem. E fazem isso em comunidade, ou seja, uns com os outros. A última coisa que Jesus Cristo pediu, antes de voltar ao Pai, na sua oração sacerdotal, naquele último momento que São João descreve tão bem, com riqueza de detalhes, o que Jesus pediu para o Pai? Pai, derrama sobre eles a unção para que eles sejam poderosos no anúncio. Não foi. Pai, dê a eles
templos espaçosos que possam ficar cada vez mais cheios e esses templos sejam capazes de congregar muita gente. Não foi isso. Pai, dê para eles os melhores ministros, seja da palavra, seja da música, seja da ação social. Não foi isso. A última coisa que Jesus pediu para aqueles que seriam a continuidade do seu mandato, né, foi a unidade. Unidade. Porque é ela que vai fazer com que o mundo creia. O que Jesus pede ao Pai? Pai, faz deles um. Para quê mesmo? Para que o mundo creia. Está lá no Evangelho de São João, a partir do capítulo 15. A comunidade cristã, grave isso, porque é muito sério. Porque se você, como eu, é crente, se você, como eu, é fiel, é batizado, essa responsabilidade cai sobre as nossas costas no dia que a gente vier prestar contas a Deus. É sério isso aqui. Se o mundo não crê por nossa causa, nós estamos perdidos. As pessoas precisam crer, não pelo que a gente faz, mas pelo que elas veem a gente fazendo. Pelo testemunho que a gente dá. Se a gente não tiver unidade, se a gente não procurar, assim, ardentemente, no nosso serviço apostólico, nas nossas atividades, se a gente não procurar ardentemente viver uma fraternidade, as pessoas vão falar assim, como é que eles querem que eu seja cristão se eles vivem se pegando? Como é? Que eles querem que eu faça parte lá dos grupos deles, das atividades deles, da igreja deles, né? Que é assim que eles se referem a gente, né? Quando a gente convida as pessoas para fazer parte, vir na missa, num grupo de terço, ou qualquer coisa parecida, num grupo de oração, as pessoas ficam olhando que tipo de testemunho que a gente dá em comunidade. E isso é muito sério. Eu, uma vez, conversava com um professor e ele falava assim, eu não vou na igreja, não. Eu desiludi. E é claro, né? Grande parte das pessoas que se desiludem com a igreja não se desiludem com Jesus Cristo. Dificilmente você vai encontrar alguém desiludido com Cristo. Mas as pessoas ficam desiludidas com a comunidade cristã, ou seja, com a gente. Que a gente não dá o testemunho que a gente é chamado a dar. Eu, sinceramente, fiz questão de começar desse jeito, porque eu sei que aqui não tem só pessoas querendo, buscando a fé de primeiro anúncio. Pessoas que já trabalham em atividades da paróquia, que têm o seu chamado ministerial em diversas pastorais e movimentos na paróquia. E uma paróquia importante. Porque essa paróquia aqui, ela existe enquanto igreja, eu me lembro dela, quando ainda era capelinha, ficava aqui no meio de um pasto aqui. De barro em volta, tudo, quando chovia, ficava, né? Porque a minha avó morava aqui na rua de cima, que dá para a porta lateral da igreja. E quando eu vinha na missa, eu me lembro muito bem disso. Pouquíssimas igrejas protestantes. Vai ver agora a quantidade que tem aqui. Vai ver. Vai ver a quantidade de centros espíritas que tem espalhados aqui para baixo. Vai ver. E se as pessoas não tiverem o conforto necessário em nós, comunidade cristã, fecha tudo. Passa a régua e vamos começar do zero. Nós temos um grande papel, mas um grande papel. Porque Jesus, meu irmão e minha irmã, voltou ao Pai. Mas ele não deixou a igreja sem ninguém. Além de dar para a igreja o Espírito Santo, sabe quem que ele deu para a igreja? Olha do seu lado. Olha para quem que ele deu para a igreja. Deu você. Deu a pessoa que está do seu lado. Me deu. Então fala para a pessoa que está perto de você, ó, você é uma bênção para a igreja. Você é uma bênção do Espírito para a igreja. Quando a gente olha esse retrato da primeira comunidade cristã, a chamada comunidade primitiva, é importante que a gente entenda que não se tratava de uma só, mas é de Jerusalém, da primeira, que há uma irradiação da cultura do Evangelho e se espalha por todo canto. Começa ali, em Jerusalém, nas comunidades próximas, na Palestina,
espalham pela Ásia Menor, vão subindo ali um pouquinho ali, porque a Síria hoje, o Líbano, chegam na Turquia, atravessam o mar Mediterrâneo, vão à Grécia, da Grécia se espalham até chegar em Roma, não Roma cidade, o Império Romano. É ali que começou com uma comunidade que tinha, como a gente bem disse, perseverança em ouvir o ensino dos apóstolos, perseverança na comunhão fraterna, ou seja, na vida fraterna, perseverança na fração do pão, na Eucaristia, perseverança na oração. Esse povo perseverante era um povo em que Deus realizava numerosos prodígios e sinais. As pessoas que abraçavam a fé por causa dos apóstolos e por causa daquela comunidade se uniam, viviam, possuíam as coisas em comum, eram unidos, iam diariamente no templo, iam nas casas, tomavam a refeição com simplicidade de coração e alegria, e por causa disso, a cada dia o Senhor ajuntava mais e mais aqueles que seriam salvos. Era uma comunidade que tinha um só coração e uma só alma. O poder de Deus dava testemunho da ressurreição do Senhor na vida dos apóstolos. Entre eles ninguém passava necessidade. Gente, isso aqui a gente conhece de cor e salteado. E essa comunidade, foi por causa dela que a cultura do Evangelho chegou até nós. Se o Evangelho chegou até nós, deve-se a essa primeira comunidade, que se espalhou. As comunidades cristãs que foram conhecendo o Evangelho, as primeiras comunidades, as chamadas comunidades primitivas, elas foram nascendo entre o ano 30 e 70 da nossa era. É estranho a gente falar 30 depois de Cristo, mas é mais ou menos isso. Durante esse período pós-Cristo, logo ali depois da sua morte e ressurreição, começa a crescer por força do Espírito, é claro, mas também por causa da força dos apóstolos, o ímpeto dos apóstolos, uma propagação para que todo mundo tivesse contato direto com a palavra de Deus. Essas primeiras comunidades cristãs, os estudiosos falam que podia ser cerca de 30 comunidades, mas outros falam que pode chegar até 50. Mas é fato que essas 30 foram um dia tocadas pelo anúncio do Evangelho, o mesmo Evangelho que eu e que você já escutamos um dia. Não difere em absolutamente nada. Absolutamente nada. O Evangelho que você e eu escutamos é o mesmo ontem, hoje e sempre. Só que essa comunidade, essas primeiras comunidades que se espalharam ao redor ali de toda a bacia do mar Mediterrâneo, ela tinha, em primeiro lugar, uma diferença em relação a nós. Elas estavam muito próximos do evento Jesus Cristo. Muito próximos. Fazia poucos anos que Jesus Cristo tinha iniciado a sua missão. Então estava muito perto ainda. A novidade do Evangelho era uma coisa muito latente. Nós estamos há 2000 anos da história disso. Mas não é porque estamos há 2000 anos dessa história que o Evangelho vai perder força em nós. Pelo contrário, Jesus disse um dia: bem-aventurados são aqueles que crerem sem nunca ter visto. Nós, se somos fiéis, se somos crentes, nesse sentido, nós nos encaixamos aqui. Nós não vimos Jesus, eles lá viram. O último apóstolo a morrer, quem foi? São João. Depois que São João morre, eu imagino como é que deve ter sido para aquela comunidade, né? A situação, eles pensaram assim: gente, o último morreu, e agora? Claro que eles devem ter ficado desesperados, pensando assim: com quem que a gente vai aprender agora? Mas aí eles se lembraram que João formou seus sucessores, que Paulo já tinha formado seus sucessores. Não sucessores no sentido de poder, mas aqueles que continuariam a obra. Pedro formou os seus, Pedro formou Marcos, Marcos formou outros, Paulo formou a Barnabé, Paulo formou Silas, Paulo formou Lucas, e eles foram formando outros. O nosso papel é esse.
A comunidade cristã tem que fazer discípulos. Se eu estou aqui hoje, é porque um dia alguém abraçou a minha vocação cristã, no sentido de resposta ao meu batismo, e investiu para que eu me tornasse um dia discípulo. Não basta só anunciar o evangelho. É anunciar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Esse é o nosso chamado. A comunidade cristã, não interessa se ela está lá, há 2000 anos atrás, ou se ela está aqui. A comunidade cristã, ela depende exclusivamente da força do evangelho. E a força do evangelho é viva, porque ela não prega uma ideologia, ela prega uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus Cristo. E ela prega Jesus Cristo de qualquer jeito? Não, ela prega Jesus Cristo pela força do Espírito Santo. Por isso, a gente tem uma tendência a olhar para essas primeiras comunidades e meio que olhar de imediato e falar, nossa, que bonito, que perfeição. Mas, atenção, não quer dizer que essas primeiras comunidades não tivessem os mesmos problemas que a gente tem como ser humano. Aquela comunidade lá, a comunidade primitiva, ou seja, as diversas comunidades, elas tinham problemas. Como todo grupo de pessoa humana tem problema. Eles não viviam de uma maneira assim angelical. Aqui, claro, inspirado pelo Espírito Santo, São Lucas descreveu para a gente o cotidiano da comunidade cristã primitiva. São Lucas descreve aquilo que vai edificar a igreja, portanto, inspirado pelo Espírito Santo, e com base no que ele viu e ouviu, ele está descrevendo que tipo de gente era. Ou seja, como eles viviam em comunidade. E aí muita gente fala assim, isso... E aqui, por favor, tá? Eu gosto de ser bem enfático, eu não mudo uma vírgula das coisas que eu penso. Porque é a igreja que me ensinou assim. Às vezes a gente encontra teólogos relativizando essas coisas aqui. Às vezes a gente encontra até padre falando, tá aí na Bíblia, mas não é bem assim. Opa. Eu acredito naquilo que a igreja ensinou tal e qual. No dia que a igreja desensinar, aí eu paro de pregar o que a igreja prega. Portanto, se está escrito que era assim, significa que é possível para a comunidade cristã nos dias de hoje também ser assim. Sem precisar viver junto. Porque lá era uma outra realidade. Quem assistiu aquele filme do Apóstolo São Paulo, né? Eu não lembro o nome aqui, mas quem já assistiu aquele filme sabe que chegou um determinado momento lá em Roma, que por causa não só da perseguição, mas das dificuldades sociais que Roma estava vivendo, os cristãos foram meio que colocados em bairros assim periféricos. E para eles continuarem testemunhando Jesus Cristo e vivendo sua fé, eles tiveram que se juntar num reduto, ficar tudo num canto lá. Não dá mais para fazer isso nos dias de hoje. A sociedade nossa cresceu. Mas ao mesmo tempo que a sociedade cresceu, ela continua carente das mesmas coisas que naquele tempo. Vou dizer mais. Talvez a sociedade hoje em dia precise muito mais de Jesus Cristo que naquele tempo. A gente não pode se esquecer. É uma comunidade de seres humanos que o Espírito Santo inspirou a viver a fé. E aí o Espírito Santo agiu sobre eles. E porque agiu sobre eles e agiu na vida deles, essa comunidade cristã, essas primeiras comunidades, elas foram se espalhando. Depois, em casa, tem a curiosidade de pegar esses primeiros 5 capítulos que a gente encontra nos Atos dos Apóstolos. Você vai ver como que Lucas, de maneira pedagógica, está ilustrando para a gente o início da igreja, da comunidade cristã, inspirada pelo Espírito Santo, com os desafios do seu tempo. E tendo que dar a resposta do seu tempo. Ou seja, das necessidades daquele momento. E não era uma comunidade como a nossa. Vamos pensar aqui, na nossa comunidade, hoje aqui, só tem gente que fala português. Cada um tem o seu sotaque peculiar. Se veio do norte, tem um sotaque. Se veio do nordeste, tem outro. Se veio aqui do interiorzão de Minas, outro. Se veio do interior de São Paulo, outro. Mas todos nós falamos um português. E a gente se entende. Não é? Vocês estão me ouvindo e me entendendo, não é? A primeira comunidade, vocês acham que falava só uma língua? Embora fosse gente pobre, embora tivesse muitos ali anauim, ou seja, os pobres, os esquecidos,
Mas em função da cultura da época, Jerusalém, mais especificamente a região da Palestina, era um lugar de confluência de várias culturas. Na comunidade mesmo em Jerusalém, essa aqui que Lucas descreve, a gente tem aqueles que falam grego, que era a língua necessária da época. Qual que é a língua necessária de hoje em dia para trabalhar e para fazer negócios? Inglês. Não é? Se a pessoa fala o inglês, compreende o inglês e ela vai disputar um posto no mercado de trabalho, ela já tem uma grande chance de sair na frente. Na época de Jesus, embora a instituição dominante fosse o Império Romano, mas a língua falada para as negociações comerciais, para as relações políticas, a língua importante do ponto de vista intelectual e cultural na época era o grego, não era o latim. O latim era uma língua vulgar. Vulgar, vou explicar. Uma língua pobre. Uma língua falada pelos soldados. Não que pode ser soldado que é pobre, não é isso. Mas eram os mais pobres entre os soldados que falavam latim. Mas a língua necessária... Gente, você sabe que língua que São Pedro falava? A lenda dele? Pedrão falava grego. Alguém aqui fala grego? Pedrão falava grego. Lucas falava hebraico, latim, grego, aramaico, que era a língua ainda mais antiga. O contrário, né? Aramaico, hebraico, que era a língua mais antiga. Então, dentro daquela comunidade, tinha gente que falava diversas línguas, porque vinha de culturas diferentes. E é ali naquele lugar que o evangelho começa a ser propagado. Essa primeira comunidade é fato. Ela tinha uma grande paixão por Jesus. E isso fazia com que ela desempenhasse o seu papel missionário cheia de criatividade, cheia de destemor, cheia de ardor, porque ela estava cheia do Espírito Santo. E aqui, penso eu, ser o grande segredo para as comunidades cristãs de hoje em dia não terem a mesma efetividade que a comunidade primitiva. As primeiras comunidades. As primeiras comunidades eram de gente como a gente. Vamos lá. Você paga a conta? Tenta, né? Hoje em dia, tentar pagar a conta já é um grande começo. Falta dinheiro para pagar. A gente nem sempre tem. Eles também. Porque cada dia nascia um imposto novo, que o Império Romano impunha, e eles tinham que se virar. Então, a correria para pagar as contas, a correria do dia a dia, eles também tinham. A correria para dar conta das obrigações morais, políticas que eles tinham, nós também temos. A gente tem que votar, a gente tem que participar das questões que envolvem o nosso bairro, nossa região, nossa cidade. Ou seja, aquela primeira comunidade, ela era uma comunidade de gente, mas ela era cheia do Espírito Santo. E isso fazia grande diferença. As comunidades cristãs de hoje em dia têm muito boa vontade, mas nem todas estão cheias do Espírito Santo. A igreja, ela é permanentemente cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está sobre ela. Mas as comunidades, nós, de maneira especial, nas nossas diversas instâncias, a gente precisa deixar o Espírito Santo ser mais presente na nossa vida missionária, na nossa vida cotidiana, na nossa vida apostolar. Porque é isso que fazia com que ele superasse os problemas. Gente, essas primeiras comunidades, elas tinham seus problemas sim. E muitos. Não eram poucos problemas. Problemas de ordem moral, problemas afetivos, problemas econômicos, problemas religiosos. Essa primeira comunidade, a comunidade primitiva, às vezes a gente idealiza ela, a gente cria a ideia de que era uma comunidade perfeita. Não, não era perfeita, não. É que nem nós. Só que a diferença era uma comunidade preocupada, em primeiro lugar, não com os problemas que tem, não com as dificuldades que tem, não com as picuinhas que são normais onde tem gente. Quer ver um exemplo? Fala para mim, os que são casados aqui, se não tem pelo menos uma vez na semana que tem alguma picuinha para você resolver com o seu cônjuge ou com a sua cônjuge.
Fala a verdade. Aquele dia que você tem vontade de dormir bunda com bunda. Sabe aquele dia que você tem vontade de nem olhar para o lado? Vai falar que não tem isso aí. Aquele dia que você fala assim, nossa senhora. Mas porque você assumiu diante de Deus, e porque você crê, né, e é fiel às promessas de Deus, você está firme lá. Fala para mim, se você não dorme, às vezes põe a cabeça no travesseiro e fala assim, justo aquele meu filho que eu dediquei mais atenção, que mais me dá problema. Qual de nós não tem isso? Qual de nós não pensa assim, estou precisando dar uma conversa com o padre, porque tem umas coisas que não estão muito certas. Alguma coisa não está andando muito bem. Estou precisando de uma orientação dele, ou estou precisando ter um tete-a-tete com ele para ver se nós endireita alguma situação. Gente, isso aqui existia também lá. Então, o primeiro conselho que eu quero dar para vocês e para nós é que a gente não pode criar uma utopia em torno dessa primeira comunidade. Ela era uma comunidade de gente, com necessidades que nem nós. Uma comunidade de gente que ficava doente. Uma comunidade que, quando às vezes precisava sair em missão, tinha problemas como a gente tem. Alguns textos que eu separei aqui, que eu vou ler para vocês, mas se você tem a possibilidade de marcar com a caneta, marca aí para você ver como não é só nós que tem problema, não. Dificuldade e problemas eram comuns. São Paulo era mestre em resolver pepino. E vou falar para vocês aqui, que São Paulo não nos ouça. Mas e o tanto de problema que São Paulo deu para os outros também? Nossa Senhora! São Paulo, depois que se converteu, ele foi um problema para a comunidade, porque ele queria fazer do jeito dele, pô. Não queria fazer do jeito que a comunidade instruía. Até que teve que chamar o cara para uma reunião e falar assim, Paulo, você causa um certo escândalo, um certo alvoroço, porque você lembra, você era quem perseguia nós, vi. Até pouco tempo atrás você mandava prender nós, você mandava açoitar nós, agora você está entre nós, mas karma. Paulo da vida, gente, olha um homem santo que nem Paulo, sou fã dele. Mas vai falar que no meio da comunidade nossa sempre não tem um Paulo desse jeito. Entre nós não tem aqueles que põem os pés pelas mãos, aqueles que a gente pede para fazer de um jeito, faz de outro. Gente, desde aquele tempo tem. E esse Paulo que deu trabalho para os outros, depois aprendeu a resolver a bucha das comunidades. Olha aqui, na carta aos Filipenses. São Paulo está falando na carta aos Filipenses para aquela comunidade lá de Filipos. No capítulo 2, no versículo 21, ele fala assim, porque todos os outros buscam os próprios interesses e não os de Jesus Cristo? Fala a verdade. Lá naquele tempo já tinha aqueles que procuravam seus próprios interesses e não os de Cristo. Como nós, como no nosso tempo. Comunidade cristã sempre vai ter aqueles que buscam os interesses seus. Mas isso, se a pessoa deixar, o Espírito Santo ajuda a corrigir depois. Gente, eu fui corrigido. Nossa Senhora. Quando eu tinha 20 anos, 22 anos mais ou menos, faz muito tempo, eu era uma novidade. Era o único jovem bonito, ainda sou, graças a Deus. Não sou tão jovem mais, mas era jovem, bonito, já cantava. Então, nossa Senhora. Né? Não era verdade, Kiko? Eu era bonito. Mas hoje eu sou mais bonito, que naquela época eu era uma tripa, você lembra, né? Mas, gente do céu, foi preciso que gente mais velha que eu, de caminhada, me ajudasse a enxergar. Marcão, igual o Kiko fez ali. Menos. Karma. A gente vai ver isso em tudo quanto é lugar. Ainda, São Paulo falando também aos Filipenses. Olha lá. No capítulo 3, no versículo 18, São Paulo fala para a mesma comunidade, talvez num outro momento que tenha falado isso. Se foi na mesma carta, judiação, hein? Judiação para São Paulo ter que falar isso para eles e eles têm que ouvir. Uma coisa eu já disse muitas vezes, e agora eu repito com lágrimas. Existem muitos de vós que são inimigos da cruz de Cristo. Quantos de nós se comportam como inimigos da cruz? Vão na missa? Vamos na missa. Nos confessamos. Participamos de procissão. Somos piedosos. Mas na hora que a gente tem que assumir
o cristianismo de maneira radical, na hora que a gente tem que ser leal a Jesus Cristo, a gente se comporta como Judas. Porque a gente não aceita as coisas do jeito de Cristo e quer as coisas do nosso jeito. Fala para mim se é mentira. Se for mentira, eu vou pedir que você já comece uma oração de intercessão, porque, olha, quantas vezes eu já me comportei desse jeito. O cristão é aquele que se ocupa de Cristo, mas não que oculta Cristo. Você já ouviu naquela passagem que eu acho sensacional. Convém que eu diminua e que ele cresça. Na segunda carta aos Coríntios, olha a outra bucha de São Paulo aqui. Olha, problema de comunidade. Aí a gente fica imaginando, nossa, que perfeição. Olha só, gente do céu. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 20, São Paulo fala assim: de fato eu receio, eu tenho lá minhas dúvidas, que quando eu chegar aí, eu não os encontre do jeito que eu gostaria de encontrá-los. E que vocês, por alguns motivos, me encontrem de um jeito que vocês não gostariam de me encontrar. Que se eu for aí, eu vou derrubar tudo. Eu põe no chão esse negócio. São Paulo era mestre em fazer essas coisas. Ainda aí, falando para os coríntios, ele fala: eu tenho receio que entre vocês exista discórdia. Só lá. Tenho receio que entre vocês exista inveja. Nossa, que povinho ali, pensa que é o quê? E aquele lá, pensa que, nossa, é a última bala do pacote, coitado. Que facilidade que a gente tem para julgar, né? Tenho receio que entre vocês exista. Olha São Paulo. E ele não está falando para uma comunidade qualquer, está falando para uma comunidade que ele fundou. Uma comunidade que tinha a cara dele. Tenha entre vós inveja, animosidade, rivalidade, maledicências, falsas acusações, arrogância, desordem. Isso aqui era uma comunidade cristã, mas que foi transformada pela luz do Espírito. Portanto, pode até ser que exista isso entre nós. Já que eu estou pregando para vocês, então entre nós. Eu não quero falar entre vocês, que é ofensivo. Pode até ser que exista entre nós. Mas se o Espírito nos ilumina diante dessas coisas, a gente tem que deixar que o Espírito também nos transforme para tirar de nós essas coisas. Que é, se existe um conselho dentro do Evangelho que eu prezo muito para a vida de comunidade, é esse. É bem simples, que entre vós não seja assim. Como São Paulo está descrevendo. Problemas, gente. São Paulo falando aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 15. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tomem cuidado. Vocês vão acabar se destruindo mutuamente. E pior, não vão só se destruir, mas vão destruir a obra. Não destrói a igreja, mas destrói tudo que foi levantado. Portanto, gente, problemas que todo mundo tem. Gente, Jesus teve que ir na casa de Pedro para curar a sogra dele. Vocês imaginam que saco? Pedro tendo que sair em missão com Jesus, aí a mulher de Pedro fala assim: amor, a mamãe está lá, E aí Pedrão querendo ficar livre do estorvo, né? Não, deixa lá. Eu falo: por favor, fala para o mestre lá em casa. Aí leva o mestre em casa. Mas diz a tradição, não é magistério, isso não é ensino oficial, mas diz a tradição que uma das pessoas que mais ajudou São Pedro na sua missão apostólica depois da ressurreição de Cristo, depois do dia de Pentecostes, foi a sogra dele. Porque ela, de certa maneira, ajudou a manter a estrutura da família para que Pedro pudesse sair pregando em missão durante um longo tempo da sua vida. Então, gente, problemas sempre vão existir. E eram problemas que existiam nessas comunidades assim, pensa comigo. Vamos imaginar hoje em dia. Imagine a cena. Bentinho e Francisco. Bento XVI e Francisco. Vocês sabem que Francisco visita Bento XVI regularmente. A primeira coisa que Francisco fez quando foi eleito Papa foi ir até os aposentos do Bento XVI, lá na Casa Santa Marta, não. No convento onde está o Bento XVI. E foi pedir para ele a bênção, para ele continuar o trabalho com a assistência do Bento XVI. Vamos imaginar assim.
Vamos imaginar. Bento XVI recebendo Francisco, no dia da eleição, né? Um dia depois. E aí Francisco vai falar com Bento. Santidade, eu estou aqui para pedir sua ajuda, sua bênção. E Bento XVI virar a cara para ele. Bento XVI fala assim, eu não concordo muito com esse seu jeito de conduzir as coisas da igreja. Já teve uma ocasião assim. Pedro e Paulo bateram boca. As duas cabeças da igreja daquela época. As duas colunas da igreja. Não saíram no tapa, mas tiveram um probleminha ali grande para resolver. E que foi necessário a interferência da comunidade para que nem aqueles que eram formados por Pedro e nem os que eram formados por Paulo perdessem o foco. Sempre vai existir problemas de ordem moral entre nós. Aquela coisa assim, ó. Ai, Jesus, isso é chato, mas fazer o quê? Você tem um trabalho violento para evangelizar um lugar, um grupo de pessoas. Está começando, está de vento em popa, organizou um terço, visita nas casas, um circo bíblico, um pequeno grupo. Mas, de repente, uma pessoa que faz parte do grupo que conduz tem um probleminha moral ali. Pisou fora do... né? Deu uma pisada de tomate. Sobra para quem? Para aquele indivíduo que pisou fora, né? Que pisou no tomate? Não. Sobra para quem? Para a comunidade cristã. Fala para mim se vocês nunca se depararam com uma situação assim. Uma coisa que você não tinha responsabilidade, mas a comunidade acabou pagando o pato por causa, às vezes, de um. Vai existir isso enquanto o mundo for mundo. Porque nós somos assim. Quem está vivo está fadado a morrer. Quem está são está fadado a ficar doente. Quem está de pé pode cair. É necessário aprender e vigiar. E rezar. Os problemas, gente, eram de toda a ordem. Vocês não lembram lá? Estipularam que eles pegassem tudo e depositassem nos pés dos apóstolos. Não foi isso? Não teve um casal que, em vez de pôr no pés dos apóstolos, puseram bem longe dos apóstolos? Como é que chamava o casal? Ananias e Safira. Problema moral grave. E vocês acham que é só aquele? Com certeza tinha outros. Problemas pastorais, como a gente viu aqui entre São Paulo e São Pedro. Problemas de doutrina. Sempre vai ter. Mas o fato é que a comunidade primitiva, embora tivesse as dificuldades, embora tivesse os problemas, embora tivesse que enfrentar o desconhecimento de um mundo que viria persegui-la, essa comunidade cristã ela era cheia de entusiasmo. Essa comunidade cristã ela era empreendedora. Essa comunidade cristã, na medida do possível, por conta dos problemas humanos, estava sempre buscando viver a caridade. Isso aqui é muito sério. É muito sério. Quando a gente lê lá nos Atos dos Apóstolos que não havia necessitados entre eles, é vergonhoso que a gente faça parte, às vezes, da comunidade cristã, da igreja, e às vezes a gente não tem a dimensão fraterna de acolher o sofrimento dos outros. Não é acolher só o sofrimento material, mas também o imaterial. E não é só acudir com as orações, com as rezas, mas também acudir às necessidades materiais. É duro saber que às vezes... Eu passei por uma situação essa semana que eu falava para Jesus, eu não sei de onde tirar, mas o Senhor me ilumina. Se for para eu trabalhar mais, me arruma mais um serviço, eu preciso. Tem conta para pagar, eu preciso. Vamos lá. Mas uma pessoa da minha comunidade, quando eu digo da comunidade, ou seja, aquela que faz parte da minha vida, ficou sabendo e tomou uma atitude que eu vou falar para vocês, é um testemunho gigantesco. Uma pessoa que me acudiu sem ter obrigação de me acudir. E às vezes, quantos de nós passa por isso e a gente é insensível a essa realidade? Vou contar uma coisa para vocês que fique aqui, hein? Se sair daqui, eu vou jurar de pé junto que eu não falei. E aí, como tem inscrição, aí eu vou saber que foi daqui que saiu. Há um certo tempo, num lugar específico aqui, da Diocese de Pouso Alegre, então eu não vou falar qual paróquia, passou uma pessoa necessitada. Não interessa se ela estava mentindo ou não. Mas ela era necessitada sim.
Nem que fosse de alguém que lhe desse um mínimo de atenção. E ela foi numa casa paroquial, errou. Foi numa casa paroquial. Mas casa paroquial também tem gente. Casa paroquial também é de cristãos. Como é a sua casa e a minha casa. A sua casa tem hora para atender quem pede? Se passar uma pessoa pedindo fora de hora e se você tiver, você não vai dar? E a pessoa que estava lá dentro falou, não, essas coisas a gente não resolve aqui, tem que ir lá na paróquia. Nós somos cristãos. A pessoa que trabalhava na casa paroquial é cristã. E o pior é chegar na paróquia e não ter o mínimo de atenção, o mínimo de assistência. Não vem ao caso aqui se foi ajudado ou não, mas o menino chegou na paróquia, essa pessoa distinta chegou lá, na minha casa, na minha comunidade, no meu grupo de terço, na minha paróquia, o que for. E ela partilhou que está passando por uma necessidade, o mínimo que a gente tem que fazer é acolher o aflito. E dar para ele o que nós podemos. Pedro e João não tinham ouro nem prata diante do templo, mas o que eles tinham? A fé em Jesus Cristo. E deram a fé em Jesus Cristo para aquele moço que era coxo. Vamos imaginar que nem tivesse realizado o milagre. Mas naquela situação, eles ouviram a situação. Nós precisamos aprender a fazer isso. Quando a gente estava na casa de formação Nossa Senhora Auxiliadora lá embaixo, eu cansei de ver gente chegando, falando, eu fui em tal lugar, e quando eu fui pedir uma ajuda, porque eu estava necessitado, mandaram a gente vir aqui. Como se só lá fosse lugar de fazer caridade. Se a gente ama a Deus, que a gente não vê, como é que a gente pode não amar o nosso irmão que a gente vê? São João, quando descreve essas pessoas, ele chama essas pessoas de mentirosos. A comunidade cristã, meus queridos, ela não pode esquecer que ela deve irradiar a caridade. Já estou acabando, viu, Vieira? Estou acabando aqui já, tá? Estou acabando. A comunidade cristã, porque ela não possui, mas ela tem assistência do Espírito, ela precisa, mesmo que sofra, mesmo que tenha os problemas de perseguição, de incompreensão, ela tem que irradiar o amor, a caridade, a audácia. É só olhar para a comunidade primitiva. Aí alguns podem falar assim, Marcão, mas aquele jeito de viver da comunidade primitiva é normativo, ou seja, é uma regra para nós? Se eu fosse um teólogo aqui, eu ia dar uma encebada bem intelectual para falar para vocês que a gente tem que entender o contexto. Mas como eu sou cristão como vocês e batizado como vocês, eu vou acreditar naquilo que a palavra diz. Se São Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, descreveu o que a comunidade cristã vivia, significa que aquilo que aquela primeira comunidade cristã vivia é normativo para a gente viver também. Se a gente quiser que o mundo creia, a gente precisa adotar. Na realidade que a gente vive em 2019, a gente não pode se esquecer que se está aqui é palavra de fé. Ou eu creio ou eu não creio. Portanto, não dá para escolher. Marcão, mas lá elas foram fundadas pelos apóstolos. É fato. E a gente sabe, através da descrição da Sagrada Escritura, que essas comunidades tinham assistência ou a fundação dos apóstolos. Muito bem. Mas se está descrito aqui, é sinal de que também hoje os apóstolos nos acompanham, que são os nossos pastores, os bispos. Eles são os pastores da igreja diocesana, de cada diocese. E, portanto, se eles são sucessores normativos da apostolicidade da igreja, significa que com a bênção dos nossos pastores hoje, nós também temos a obrigação, o dever e a caridade de continuar vivendo como as primeiras comunidades cristãs viviam. Sei que você vai falar para mim assim, nossa, Marcão, mas está a 2.000 anos de distância. Eu não estou falando que a gente vai engessar a nossa vida de hoje em dia para viver do jeito deles. Mas o modo de realizar as coisas pode ser como eles. O modo de ser caridoso,
o modo de irradiar o evangelho, o modo de congregar as pessoas em torno de um mesmo ideal. Era assim que as primeiras comunidades viviam. Portanto, o modelo da igreja que a gente vê descrito aqui em Atos dos Apóstolos, embora não seja um modelo único, porque existiam outras comunidades, existiam, por exemplo, a comunidade de Roma, de Antioquia, de Alexandria, a comunidade na Grécia. Essa não é um modelo único, mas se a gente quiser superar as dificuldades do nosso tempo, a gente tem que abraçar aquilo que era próprio, aquilo que era particular da primeira comunidade cristã. E aí você pode me perguntar, mas como imitar hoje uma realidade que era vivida 2000 anos atrás? Eu não me recordo onde está o texto, mas eu vou citar. Deus é o mesmo ontem, hoje. Vamos de novo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que ele fez ontem, ele pode fazer hoje. Ele pode continuar fazendo para todo. Porque quando Jesus voltou ao Pai, ele deixou o Paráclito. O que é o Paráclito? O Divino Espírito Santo. A existência da igreja hoje é obra do Espírito Santo. A existência da comunidade cristã no dia de hoje é obra do Espírito. Nunca falta a assistência do Espírito. Mas talvez falte da nossa parte a gente ficar debaixo, vou fazer um gesto aqui, ó, da ação do Espírito Santo. Ele está acima de mim. É Ele que me induz, ou melhor, Ele que me conduz, é Ele que me impele, é Ele que me envia, é Ele que me assiste, é Ele que me unge. Mas para Ele fazer tudo isso, o que eu preciso fazer? Ficar debaixo da sua poderosa unção. E como é que a gente faz isso? Rezando. Se a comunidade cristã não reza, como a comunidade primitiva, ela não consegue dar o testemunho quando tiver perseguição. Porque, vou contar um segredo só para vocês aqui. Quando as coisas estão muito normais, é porque a comunidade cristã não incomoda. A comunidade cristã da qual você faz parte, a paróquia, se não tem nenhum trelelê, se não tem aqueles que sempre viram as costas para as ações que a sua paróquia faz, que a sua comunidade faz, você pode ter certeza que você não está incomodando. Mas, se sempre se levantar contra a comunidade, aqueles que acham que está fazendo muita coisa, que é besteira fazer tudo isso, pode ter certeza que o Espírito Santo está ajudando a comunidade a sair do seu estado de letargia, ou seja, de morte, para ser uma comunidade que gera vida para as pessoas. Mas para isso, você precisa do Espírito Santo. Para sustentar a comunidade quando vier a perseguição. Para sustentar a comunidade quando a oração parecer fraca. Porque convencer as pessoas através do que a gente sabe é muito difícil. É mais fácil convencer as pessoas a respeito de Jesus Cristo se a gente usar a ferramenta que Ele deixou, que é o Espírito Santo. Se a gente se deixar conduzir pelo Espírito Santo, a comunidade do qual nós fazemos parte vai ser uma comunidade que serve os irmãos. Que serve naquilo que pode, naquilo que tem para oferecer. Essa comunidade cheia do Espírito Santo não vai pregar um Deus morto. Uma vez o Nietzsche, um filósofo alemão, ficava na porta de uma igreja luterana todo domingo. Todo domingo. E o culto luterano é um culto bem assim, ortodoxo, bem fechado, bem duro. E nesses domingos que ele ficava lá, ele olhava a feição das pessoas. Os antigos falam feição, não fala rosto, né? Minha avó falava assim, Marquinhos, você está com essa feição derrubada? Então eu fico imaginando o Nietzsche lá na porta da igreja luterana, lá do lugar que ele vivia, e vendo a feição das pessoas, tudo derrubado. E aí o Nietzsche um dia disse para uma pessoa que perguntou, por que você nunca entra? Por que você está sempre do lado de fora? A resposta do Nietzsche foi muito interessante. Essa não pode ser uma comunidade fiel a Jesus Cristo, porque é uma comunidade que está sempre com o rosto de morte.
e nunca com o rosto de ressuscitado. A comunidade cristã, se ela for cheia do Espírito Santo, ela vai pregar Jesus crucificado, mas ressuscitado. Vai levar as pessoas a uma experiência de iniciação da fé. Foi num grupo de jovens, quando eu tinha 17 anos, que eu encontrei o sentido da fé. E aí aquele grupo de jovens, que fazia parte dessa comunidade que eu faço parte hoje, a Javenice, percebeu que já era a hora, era o que eu queria, receber os sacramentos da iniciação cristã. E fazia a primeira comunhão com 18 anos. Crisma com 19. Ou seja, porque a comunidade cristã me conduziu. A comunidade cristã cheia do Espírito Santo é uma comunidade que vive a fé dos apóstolos, mas que vive um fervor apostólico hoje. Pode ser agora. Uma comunidade cristã que sempre vai até as Escrituras, porque é lá que nós encontramos o critério e o fundamento nosso para viver. Isso aqui é como diz o texto de abertura aí do seminário. É uma breve reflexão sobre a comunidade primitiva. Mas eu posso lhe garantir que uma coisa não faltava para a comunidade primitiva. E o que não faltava para a comunidade primitiva? A ação do Espírito Santo. E eu queria falar para você, viu? Que veio aqui nessa noite, que teve que aguentar eu falando 50 minutos sem parar. Que se você quiser fazer parte de uma comunidade fervorosa, ungida, não espere a sua comunidade ficar assim. Não espera, não. Se abra a ação do Espírito para que a comunidade comece em você a ficar cheia do Espírito Santo. Eu me lembro que uma vez eu fui falar para o padre diretor espiritual meu assim: padre, eu não aguento mais ficar falando de Deus para minha família. Aí o padre falou assim: muda a estratégia. Fala da sua família para Deus. Comece a colocar ela no colo de Jesus, pô. A comunidade cristã é a mesma coisa. Se você acha que a tua comunidade está ruim, comece a melhorar ela, melhorando você. Se você acha que os seus irmãos de comunidade fazem pouco, dão pouco, querem pouca coisa, né? Não são tão dedicados assim à vida missionária, às atividades da paróquia, comece a irradiar neles aquilo que você gostaria que eles também tivessem. Eu aprendi uma coisa com a comunidade ao longo desse tempo. Quando eu recebo um convite para ir pregar em algum lugar, eu sempre falo para as pessoas: nossa, será uma grande alegria para mim. Se eu posso ir, eu vou com o maior prazer. Mas se eu não posso ir, me dói, porque eu queria estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Quando eu não posso ir, esses dias atrás eu tive uma experiência muito interessante. Eu fiz 10 pregações num dia. 10. Foram 12 pregações em 2 dias. 2 no domingo, em Andradas. 9 pregações na TV Século XXI, num seminário que vai ser transmitido em março, e uma pregação em Jacutinga na Semana Jovem. Eu saí de Andradas, dormi em Andradas, saí cedinho para Valinhos, voltei de Valinhos, peguei as crianças na casa da minha sogra lá em Andradas e fui para Jacutinga para fazer a pregação da noite. E eu ficava pensando: puxa vida, como eu gostaria de ter mais pessoas se dedicando a Deus, né? E aí comecei a pensar: fulano não se dedica. Fulano não se dedica. Isso no caminho da pregação em Jacutinga, no alto de uma serra. E aí, de repente, eu deixei escapar assim. Nossa, como eu gostaria que mais gente estivesse servindo, né? Seria tão bom se mais gente se dedicasse, né, amor? Falei para minha mulher. Ela falou assim: quem sabe vendo o sacrifício que você e outros fazem, outros também se interessam. Outros também se sintam chamados a dar uma resposta. A sua comunidade pode melhorar se você se deixar tocar pelo Espírito Santo. Por isso eu queria convidar você para a gente encerrar essa noite pedindo que o Espírito Santo conduza a gente. Pedindo que o Espírito Santo conduza o nosso jeito de viver, para que a nossa comunidade cristã aqui no bairro São Cristóvão
possa ser luz para as pessoas, gente. Um bairro com 20 mil pessoas precisa de gente para iluminar. É muita gente que precisa, e precisa não só do Padre Fábio Leão, mas precisa de você também. De cada um de nós. Eu queria ministrar para você nessa noite o poder de Deus. Eu queria dizer para você que gostaria de